dia, bom dia, bom dia! Câmbio, câmbio, câmbio! Estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas. Câmbio, câmbio! Em mais uma transmissão de aulas do curso técnico em serviços jurídicos. Bom dia, minha gente! Olha nós aí de novo! Câmbio, estávamos juntos ontem, na quinta-feira. Já estamos juntos de novo agora, extraordinariamente, nessa sexta-feira, com mais uma aula para o curso técnico em serviços jurídicos, e a disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Bom dia, minha gente. Eu estou aqui diretamente do estúdio 6, eu, o Jackson e a Gardênia como prof assistente. Nós vamos juntos aqui das 7 horas da manhã até as 9 horas, ok, minha gente? Deste dia 12 de agosto do ano de 2022. A gente está aqui por conta de preenchimento de carga horária. Como no primeiro semestre houveram muitos feriados e aí pegou algumas quintas-feiras, a gente precisa fazer essas reposições. Então, estamos aqui juntos nessa sexta-feira, de manhã, trabalhando, sextou, né? Hashtag sextou, com serviços jurídicos e a ética e as relações interpessoais. Beleza, minha gente? Ei, Jackson, se eu me descompensar aqui um pouquinho, é porque a gente fica fora do prumo, né, Jackson? Quando sai da programação normal. Pode acontecer com vocês, pode acontecer com a gente aqui também, viu? Beleza, Santa Filomena, bom dia, bom dia. Ei, Jackson, pode botar o slide todo aí na tela? Deixa eu consultar aqui as minhas fontes que vão me dizer que hoje é dia de quê? Esse 12 de agosto. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Jornais e revistas. Aqui. Hoje, né, 12 de agosto, estamos, né, já são aí 224 dias no ano, viu? Rapaz, o ano tem 365 dias. Jackson começou o ano dia desse, já estamos a 224 dias do ano 2022, viu? Lua cheia minguando, está 99% visível. E hoje é dia das artes no Brasil, olha só. Me lembro de uma frase, agora não sei, não lembro o autor, não sei se é do... não lembro se é do Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim, abre aspas: a arte é a confissão de que a realidade não basta. É uma coisa assim, a frase é muito linda. Hoje é dia dos direitos humanos, dia do elefante. Aqui tem um dia interessante, viu, Jackson? Leila Ramos de Inhuma, bom dia, bom dia. Leila, hoje é dia do filho do meio, viu? Filho do meio, ó. Lá em casa nós somos 3. Volta a imagem aqui para mim, Jackson. Lá em casa nós somos 3, eu sou o mais velho, aí tem a Dani e tem o Léo. Então hoje é o dia da Dani, minha irmã, o dia da irmã, filho do meio, né? Não sei como é lá na tua casa. Tu é o caçula, pegou o milho de buiada, as coisas são mais, o mel é mais doce. Hoje é dia da juventude, dia do papagaio, olha só. Dia da qualidade do ar, interessante aqui, sacam? Dia de fundação do Botafogo, olha aí, Jackson. O Botafogo tá fazendo aniversário hoje também. Nesse dia 12 de agosto do ano de 2021. Tem uma frase massa aqui do Aristóteles, do grande filósofo grego. Ele diz assim, abre aspas: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Olha só que massa. Pode botar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Dia 12, dia do filho do meio.
Antônia Machado, profa, bom dia, seja bem-vinda. Estou olhando aqui pelo IPTV e vejo os polos conectados com a gente aqui. Barras, Brasileira, bom dia. Hugo Napoleão, João Costa, Ribeiro Gonçalves e Santa Filomena, bom dia, minha gente. Hoje nós vamos tratar de tópicos básicos da ética das relações interpessoais, sacam? São tópicos muito importantes que nós já discutimos aqui em estúdio e a gente vai reforçá-lo como forma de reativar a memória e fixar esse conteúdo. Lembrando, como diz Rubem Alves, aprendizado é tudo que fica depois que o esquecimento faz o seu trabalho. Olha só que frase massa. Volta aqui para mim, Jackson. Aprendizado é tudo que fica depois que o esquecimento vem e faz o seu trabalho. Olha só, é muito massa essa frase. E por isso que é interessante a gente fazer as retenções, né, do que a gente vê, do que a gente aprende, do que a gente assiste. Óbvio do que é importante, né? E por isso nós vamos voltar a discutir alguns pontos aqui da ética interpessoal, porque esse batido, né, essa volta, né, esse resgate conceitual, ela é muito importante porque ajuda a gente a fixar na cabeça. Promove a retenção do conhecimento. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Olha aí, o povo de João Costa dando bom dia. Beatriz Alves, bom dia. Seja bem-vinda, querida, para mais esta transmissão de aulas aqui pelas ondas do canal Educação. Eu sou o professor Fernando Galvão. Nós vamos juntos até as 9 horas da manhã. Aí depois a gente dá uma pausa para tomar um café. Lembrem-se que na aula de ontem a gente estava falando de conduta, de código de ética, não é conduta, né? É código de conduta. E aqui eu estou trazendo algumas questões, Beatriz, que nós discutimos ontem e a gente reforça agora nesse comecinho de aula. E como foco inicial, foco principal da aula passada, falamos de código de ética. Então, sobre código de ética, é correto afirmar que o código de ética consiste num conceito estático que não muda, um conceito parado no tempo, não é? E aí o povo de João Costa já está participando aqui, colocando que é a letra C. Vamos apurar aqui. Aqui a primeira letra diz: consiste num conceito estático, cada pessoa possui sua ética, portanto não deve se preocupar com as outras, não varia conforme o ambiente, a ética não possibilita uma melhor vida em grupo. Então, se a gente for aqui apurar, a ética consiste em algo que muda conforme a sociedade e o tempo. Não é, povo de João Costa? Bom dia. E aí eu dou como exemplo a comparação entre um formigueiro e a vida em sociedade humana, sacam? Um formigueiro, ele se organiza hoje, dia 12 de agosto de 2022, rigorosamente igual a um formigueiro lá na época da Idade Média. Entendem? Então, um formigueiro, num formigueiro, veja, formigueiro é uma comunidade, estática, né? De fato. Para um formigueiro, isso aqui poderia dar certo. Formigueiro. Ok? Para um formigueiro, isso aqui daria certo. O formigueiro da Idade Média funciona e se organiza rigorosamente igual a um formigueiro de hoje, né? Do dia 12 de agosto, dia do filho do meio. Quem for filho do meio, vai dizendo aí pelo chat, minha gente. Câmbio. Vai dizendo aí pelo chat
Se hoje é o dia, ou se você é filho do meio, e qual é a sua experiência de vida como filho do meio? Você gosta de ser filho do meio? Não gosta? Por que que não gosta? Beatriz, é a letra C, tá bom? O código de ética, ele muda conforme a sociedade e de acordo com o tempo. Porque a sociedade humana, ela vai variando, não é? Vejam, em um determinado momento, Beatriz, fazia parte, era aceitável na sociedade, por exemplo, o trabalho escravo, saca? Você tinha o dono de escravo, ele comprava monetariamente uma pessoa, tinha um contrato, tinha vamos dizer assim, um termo de posse, né? Um documento que mostrava que o senhor de escravo era dono de um escravo. Detalhe é que a sociedade, a economia, tudo vai mudando e chega um determinado momento em que o trabalho escravo ele não é mais aceitável do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, de vários pontos de vista. E aí a gente vai ter aí a abolição da escravatura no mundo inteiro, saca? Então, ó, já mudou. Eu já tenho um outro conceito de ética, né? Já está mudando. E aí nós não temos mais o trabalho escravo, né? De forma legal, saca? Então essas coisas vão variar. Por exemplo, Beatriz, no mercado de trabalho, pode voltar aqui para mim, Jackson. No mercado de trabalho, os homens, eles no mundo, principalmente no mundo inteiro, se a gente for pensar aí, o homem era predominante no mercado de trabalho. Aí o que é que acontece? Surge uma guerra mundial. Quando chega nessa guerra mundial, os homens precisam sair dos seus postos de trabalho e irem lutar na guerra. Postos de trabalho abertos, as mulheres passam a ocupar, né, mais posições no mercado de trabalho. Essa é um momento, vejam, essas transformações, elas vão fazer com que as mulheres passem a ocupar, a partir daí, mais fortemente espaço no mercado de trabalho. Já o curso da história já vai promovendo mais transformações dentro da sociedade. Saca? Então, eu estou dando aqui estes exemplos para mostrar aqui que realmente é dinâmico, tudo vai mudando. Então, os códigos de ética, eles vão aos poucos se ajustando às novas realidades. E outra, nessa pandemia tem mais transformações que estão nos fazendo mudar mais ainda os nossos comportamentos e as nossas posturas. Ok? Tá bom, minha gente? Eu espero que tenha ficado muito claro aí para vocês. Beleza, Beatriz? Hashtag tamo junto. Jackson, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Câmbio, câmbio. Vamos lá, veja só. Outra questão. Assinale a alternativa falsa. A sociedade não cria novas situações. Logo, a ética é estática. Opa, a sociedade não cria novas situações, logo ela é estática. De cara, logo, a gente já vê. E as outras? A ética deve ser uma prática cotidiana? Sim, a ética deve ser cotidiana. Isso aqui é verdadeira. Não basta ser tolerante em relação ao próximo. Devemos respeitá-lo e saber que é possível aprender com as diferenças. E isso aqui está correto em relação à ética. As novas situações impactam diretamente nas políticas e nas práticas éticas corporativas. Sim, isso aqui está correto. A postura ética não pode ser implantada de forma imediata, mas ela deve ser construída em toda a sua história de uma empresa. Sim, isso aqui está correto. Então, a alternativa falsa, ela seria a letra A. A de amor, não é? Ok, letra A.
Essa é a alternativa falsa. A sociedade não cria situações, logo ela não é, logo a ética é estática. Isso aqui está errado, tá bom? Beleza, minha gente, câmbio. Errada sim, essa aqui é a alternativa falsa, como pede o enunciado da questão. Povo de Alagoinha, bom dia. Povo de Barras, Brasileira, Hugo Napoleão, João Costa. Temos 2 canais conectados em João Costa, Ribeiro Gonçalves e Santa Filomena. Beleza. Vamos adiante também, minha gente. Nós também discutimos, pronto, essas aqui foram as questões que eu trouxe para a gente dar uma resgatada, uma refrescada no que nós já discutimos ontem, né? E para a aula de hoje, para esses tópicos especiais de ética e relações interpessoais, hoje nós vamos trabalhar e identificar a importância da ética e do bom relacionamento interpessoal para o crescimento individual das pessoas, para o crescimento coletivo, né? Do ambiente, seja um ambiente familiar, pode ser um ambiente grupo de amigos, o ambiente organizacional, escola, que a gente estuda e trabalha, também pode ser o ambiente de trabalho, onde vocês futuramente estarão como futuros técnicos em serviços jurídicos. Então é a letra A, exatamente, Beatriz, você está correta, é isso aí. A outra questão é a letra A. Bom dia, povo de Isaías Coelho. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos adiante. Bem, resgatando aqui, a gente pode dizer que a ética, né? Em filosofia, porque a ética é um dos campos de estudo da filosofia, né? É o estudo desse aspecto humano. Por um lado, tentando descobrir o que é que está por trás do modo de ser e de agir, né? Aqui é interessante, eu vou destacar isso aqui, né? Descobrir o que está por trás do modo de ser e do modo de agir. Olha só que legal isso aqui. O interessante de uma leitura, você faz uma leitura e você destaca um determinado ponto, né? Você destaca um determinado ponto que lhe chama a atenção. Aí tu passa um tempo. Quando você volta de novo para o mesmo texto e dá uma lida, você vai ver outros pontos que não te chamaram tanta atenção na leitura anterior e chama na segunda. E aí dá uma outra dinâmica para a coisa. Olha aí, bom dia para a turma de José Mendes Vasconcelos, da escola, não é? Lá de Joaquim Pires, a terra da Lagoa do Cajueiro. Bom dia, prof. Antônia Machado. E o povo aí de Joaquim Pires, que, olhando aqui pelo IPTV, acaba de se conectar conosco. Ah, não, a prof está aqui conectada pelo YouTube. Beleza? Tá bom, minha gente? Padre Marcos, bom dia, povo de Padre Marcos. Tudo bem com vocês por aí? Então é isso, descobrir o que está por trás do modo de ser e do modo de agir. Até porque, minha gente, volta aqui para mim, Jackson, a pessoa, o comportamento, o modo de ser e de agir de uma pessoa. Essa forma de agir, de pensar, ela é verdadeira como um ouro 24 quilates, que é 99,9% de pureza, ou é igual a bijuteria que tem pouco valor. Sacam? Isso aí a gente começa a refletir sobre essa questão de ordem mais de ética, não é? Eu gosto de uma frase, tem um cara que é estilista brasileiro, o nome dele é Ronaldo Fraga. Ele diz assim: não interessa o movimento das pessoas, o que interessa é o que faz as pessoas se moverem.
O importante não é vocês estarem aqui, de verdade, não é vocês estarem, não é o fato de vocês estarem assistindo a aula aqui. O que importa é o que é que faz com que vocês levantem da cama e ao fazer e podendo fazer várias outras coisas, o que importa é o que traz, o que motiva vocês a estarem aqui assistindo aula. Porque quando eu digo isso, vejam, pode ser que a pessoa, a pessoa está em sala de aula assistindo aula. Esse é o fato. Mas o que é que está por trás do fato? Se a pessoa não estiver interessada, se a pessoa não estiver motivada, ela pode estar fisicamente na aula e ela pode estar com a cabeça em outro lugar, pode estar com foco em outro lugar. Tem gente que passa um tempão assistindo aula, tem gente que passa e ao final do curso de serviços jurídicos, a pessoa ela finaliza e ela não se reconhece como futuro técnico em serviços jurídicos, porque não assistiu a aula, porque não estudou, porque não aprendeu, porque não se dedicou, sacam? Então, por que o importante, para além do fato, é o que faz com que o fato ocorra? Essa coisa ela é muito importante. O que nos motiva, o que nos faz movimentar. Tem gente que passa tempão em academia fazendo exercício e diz que não, meu Deus, cadê o resultado? Eu não consigo. Mas veja, a pessoa às vezes vai, ela não está ali de verdade, Jackson. A pessoa não está disposta para fazer a carga do exercício. Eu seria um desses. Se eu for, das vezes que eu fui passei 3 meses fazendo a academia, já está com tempo, eu botava o peso mais leve possível, e aí ficava lá naquele negócio ali, esforço de nada, Jackson, sabe? É só figurante, né? Eu já não gosto da academia, então eu jamais faria resultado no negócio daquele. O que importava não era eu estar ali na academia, o que importava era a minha disposição para estar na economia na academia, e essa era zero, sabe? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, ao povo de Padre Marcos aqui, confirmando, tá tudo jóia. Muito bom, beleza. Rubens Macedo, lá de Padre Marcos. E aí a galera que está aqui, o Rubens Macedo, a Ioane e a nossa professora Marisa, conectados com a gente aqui no estúdio. Beleza, Rubens? Tamo junto. Então, por outro lado, buscar a ética, né? Maneiras convenientes de ser e agir. Né? Buscar maneiras mais convenientes de ser e de agir. Todo comportamento tem suas razões. A ética, ela é simplesmente a razão maior. Olha só que massa. David Hume, né? E aqui a gente tem várias coisas que envolvem a ética. Como é que a gente lida as coisas? A gente lida com as coisas, com as situações com respeito, com uma certa reverência, ou com desleixo, ou com indiferença. As regras de conduta a gente segue, a gente respeita, a gente busca pelo menos conhecer as regras de conduta, ou a gente tá nem aí, chega de qualquer jeito. A gente tem noção dos direitos que nos são garantidos, mas também dos direitos dos outros. A gente tem essa consciência. Quais são os valores que guiam as nossas tomadas de decisão? Quais são as virtudes? São atos dignos de louvor. Eu tenho atos, eu me comporto de forma elogiável, né? Eu me comporto de forma elevada ou não, né? E os princípios morais, né, aos quais eu me submeto, as regras, né? Que tipos de princípios morais são esses? Tudo isso envolve a ética, minha gente. Isso tudo é muito prático. Basta a gente, ao fazer as coisas, a gente para e dá uma refletida sobre o que a gente está fazendo.
Bora imaginar que eu esteja cometendo um bullying com algum colega. Se eu parar para refletir, eu vou ver que quando eu faço um bullying, eu não estou respeitando, eu não estou me comportando de forma virtuosa, eu não estou observando os direitos do outro, que não é obrigado a se sujeitar, a ficar ouvindo o meu bullying. Eu estou quebrando as regras de conduta, porque em qualquer lugar o bullying ele é condenável. Se eu estou praticando bullying, bem, é porque os valores que eu estou usando, eu tomo uma decisão, eu pratico bullying com a pessoa. Opa, que valores foram esses que eu usei para minha tomada de decisão de ir lá e fazer o bullying com a pessoa? Entendem? Esses são pontos que a gente pode estar refletindo diante de tudo que a gente faz no dia a dia. Nosso relacionamento com o namorado, com namorada, com o pai, com mãe, com o irmão do meio, né? Que hoje é o dia do irmão do meio, e por aí vai. Vamos adiante. E moral, né? Porque ética é isso. Ética é o estudo do comportamento humano, da conduta humana. Como é que a pessoa se comporta, né? Pensa e age individualmente e em conexão com o meio, né? E a moral é a atividade humana do ponto de vista do bem e do mal, do certo e do errado, do correto e do incorreto. É porque aqui, vejam, deixa eu botar o marca-texto amarelão, a capacidade, a moral está ligada à capacidade e ao livre-arbítrio de se orientar conforme as regras, né? A moral, minha gente, ela é equivalente a, deixa eu destacar aqui em vermelho, a moral é equivalente às regras, às normas, às leis, ok? E isso aqui tem o seu viés de moral. Marisa Magna é a profa presencial lá de Padre Marcos, é isso, profa Marisa? Os comportamentos e os valores, né? Exatamente. Como é que a gente... Beleza, profa. Bom dia. Câmbio. Prazer conhecê-la. Hashtag tamo junto, viu? Então, isso é moral. E essa é a grande conexão que a gente faz entre moral e a regra, né? A moral, aliás, entre a moral e a ética. A moral é a regra, a ética é como é que a gente se comporta diante da regra. A gente segue ou a gente quebra essa regra, sacam? Essa é a questão. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Bora imaginar aqui uma regra, uma norma. Não roube. Aí a pessoa vai lá e rouba. Sacam? É isso. A relação moral e ética. Entendem? A regra diz, não roube. Aí a pessoa vai lá e quebra a regra. Ela vai lá e rouba. Sacam? Então, é essa a correlação que a gente precisa fazer. Ok? Qual é a regra moral? Não agrida o outro. Aí a pessoa vai lá e destemperada vai lá e bate no outro. Sacam? É essa a relação, esse é o bate-bola que existe entre a regra e entre a norma e entre a ética. Sacam? É por aí que a banda toca, né? Eu não posso incitar a violência. Essa é a regra. Aí eu vou lá e vou induzir o Jackson a se zangar e a reagir violentamente, não é? Em relação a alguma situação. Eu digo assim, ó, Jackson, bicho, pai, se alguém te fechar no trânsito, cara, é teu direito. Pode ir lá e desce o sarrafo no outro. Eu tô incitando a violência, entendem? Só que isso é contra a regra. Então, vejam, não dá. Olha o trânsito. Sinal vermelho, pare. Aí a pessoa vai lá e passa no sinal vermelho. É a relação entre moral e ética.
Qual é a moral? Não passe no sinal vermelho. O sinal vermelho é pare. Aí a pessoa vai lá e segue, né, causando um risco de grave acidente. Entendem? E por aí vai. São muitas as coisas que a gente pode estar falando aqui. E aqui na imagem, né, a gente tem até o bonequinho aqui no meio, né? É como se fosse a gente. E tem aqui o anjinho de um lado e tem o diabinho do outro, né? Sacam? Vamos adiante. A ética e a moral, né? Uma complementa a outra, né? Eu tava aqui dando exemplos disso. Opa, bom dia, povo de Várzea Branca, dando bom dia aqui pelo chat do IPTV. Acabou de se conectar conosco aqui pelo chat do IPTV. Bom dia, tô vendo aqui o povo de Jerumênia também. Bom dia, minha gente. Câmbio, câmbio. Então, uma complementa a outra, a ética é princípio, né? A ética é permanente e moral é atemporal, é temporal na verdade, né? Vejam só, porque aqui é conduta. A gente está dizendo aqui que ética é permanente porque ela é conduta, então a conduta ela é permanente, né? Ela, óbvio, ela vai variar porque a moral é atemporal. Então, como é que volta a dizer o exemplo lá do trabalho escravo? A ética antigamente permitia a relação entre a pessoa, o senhor de escravo e o escravo naquela época, se a gente fosse seguir os regramentos lá. Era permitido, né? Então, a moral mudou, aí, vejam, a conduta humana continua. Ela vai mudar, se ajustar à nova moral, mas a conduta em si, ela é permanente, ok? O detalhe é que ela vai mudar de acordo com os sistemas morais. Beleza? A ética é universal, a moral é cultural. Por quê? Porque a conduta humana ela acontece na China, ela acontece na Argentina, ela acontece no Brasil, lá na França, né? Então a ética, ela é o comportamento, a conduta humana, ela é universal. Agora, ela vai variar de acordo com a cultura, com os hábitos, os costumes, a lei, com a educação, vai variar de acordo com tudo isso. Bom dia! Bom dia, Eva! Ela tá pedindo um alô aqui pro Rubens, né? E a Loane, bom dia, Loane. A Beatriz Alves, causando um acidente muito grande, exato. Aí, Beatriz, a treta pode ser grande aí no descumprimento. Você vê na estrada, né, velocidade máxima 80 km, aí a pessoa vai a 120. A pessoa vai saca? Você está forçando aí, e é levando os riscos de acidente que vão afetar não apenas a pessoa individualmente, mas vai afetar todo o ambiente que está no entorno. De repente tem uma pessoa passando e aí é desastroso, pode ocorrer uma tragédia. Tá bom? Câmbio. Vamos adiante. Aqui olhando, né? Vamos adiante. Ética e moral. Vejam só. A ética e moral. E tem um outro ponto. Deixa eu voltar aqui. Vejam só. Deixa eu voltar aqui e fazer a seguinte reflexão. Olhem só. Deixa eu botar o marca-texto e eu vou botar o marca-texto preto. Quando a gente vai ler, a gente precisa fazer uma leitura dinâmica, questionando as coisas. Quando a gente chega nesse sentido, a gente vai lá e olha aqui, ó. A ética é a regra? Não. A ética não é a regra. Sacam? A ética é a conduta, ó. Pá. A moral é a conduta da regra? Não. A ética que é a conduta da regra. A moral é a regra. Ok, ó. Isso aqui não está correto.
Ok, minha gente, tudo bem? Quando a gente faz a leitura dinâmica, acontece isso. A gente faz, questiona, vê o que realmente acontece e vai lá e faz as correções. Ok? Porque senão mistura tudo. Tá bom? Beleza? Câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Ética e moral. A ética é inseparável da moral. As duas coisas têm que jogar juntas. Foi dito ali, elas são complementares. Não tem como eu separar uma coisa da outra, ok? As duas reúnem sob o conceito de virtude, não é? Que é a disposição à prática do bem. Então, virtude é isso, né? A prática do bem. Isso vai torná-lo virtuoso. Ó, virtude. Opa, deixa eu botar o marca-texto aqui, o amarelão. A virtude é a disposição resoluta para a prática do bem, resolvida, né? Para a prática do bem e o alcance da excelência moral. Isso aqui é virtude. Né? Quantas vezes durante o dia a gente se comporta de forma virtuosa? Professor, eu vou ficar na sua aula. Porque eu tenho outras coisas, tarefas de biologia e aula eletiva. Tranquilo, Beatriz, câmbio, câmbio. Você volta depois para assistir a aula no YouTube, tá bom? Beleza? Baseia-se aqui numa filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim que é fim, né, de todo ser humano. Por isso, toda ação deve estar condicionada. O que é o homem e qual é para que vive, né? Quando a gente bota aqui o para que vive, eu estou falando de propósito. Vocês já pararam para definir qual é o propósito de vocês? Propósito de vida. Falando aqui de propósito. Ok? Isso é muito importante, né? Para que a gente consiga se definir, ou definir a nossa identidade no mundo. Vamos adiante. Vejam só. Ética, estudo dos direitos e deveres das pessoas, das regras morais que se aplicam para a gente tomar decisões. Porque é como se as regras morais aqui, né, elas fossem um tipo de bússola. Elas apontam, elas orientam para o nosso melhor comportamento. Agora, a gente segue ou não segue? Esse é o X da questão. A ética é da natureza das relações entre as pessoas, não é? Como é que a gente está se relacionando com as pessoas? Estamos nos relacionando de forma ética ou de forma antiética na escola, na família, no grupo de amigos? Como é que essa coisa funciona com os amigos da rua, da escola? Os sistemas de regras que governam a ordenação dos valores. Vejam, em relação aos itens mais sutis, pode-se discutir aqui ética. E aí, se achar íntimo do cliente, isso aqui é uma postura considerada, deixa eu botar o roxinho, é considerada ética? Tá, interrogação. Receber presentes dos clientes em troca de serviços, isso aqui é ético? Fazer críticas dos outros, de outros setores na frente do cliente, isso é ético? Falar mal das pessoas na frente do cliente, isso é ético? Usar o cliente para desabafar, isso é uma conduta, isso é um comportamento ético? Reclamar, lamentar e colocar problemas salariais para quem não tem a ver com a questão, isso é ético? Entendem? Nós temos aqui esses pontos. Percebam, a abordagem mais interessante que tem é a gente colocar pontos de interrogação sobre as coisas. Amém, Beatriz, amém a nós todos. Beleza? Vamos adiante. Como é que ela pode ser cobrada em uma prova? Olhem só, aqui é de um concurso para a Prefeitura de Rio Azul, no Paraná. Leia com atenção o texto abaixo. Abre aspas.
muito importante para as organizações e para os seus profissionais. É o conjunto de normas que fundamenta, né, a consciência profissional de um trabalhador no exercício da sua função, fornecendo imperativos de uma boa conduta e integridade pessoal. Então, se eu olho isso, se eu olho para este enunciado, qual é a alternativa que mais está ligada? No caso aqui, o texto apresentado se refere ao termo, né, conjunto de normas que fundamenta a consciência profissional de um trabalhador no exercício da sua função. É a segurança e a qualidade de vida no trabalho, ok? Como é que funciona isso? É a improbidade administrativa, ética profissional, comunicação interna, moral e antiético, ok? O termo aqui mais adequado é o ética profissional, ok? A respeito da ética, julgue, né, o item a seguir. A ética pode ser entendida como uma escolha embasada em um conjunto de valores, valores pessoais. Está aqui errado. Como uma escolha embasada em conjunto de valores pessoais. Certo? O servidor público revela um comportamento antiético quando ele não diz, quando ele critica ou responsabiliza os colegas na ausência destes. Isso aqui é um comportamento considerado antiético, ok? Ó, a letra B aqui. Por quê? Não desistir perante os obstáculos e ter força e clareza, isso é ético. Tratar as pessoas com naturalidade e sem ideias preconcebidas, é ético. Usar racionalidade para gerenciar as emoções, é ético. Incapaz de confiar na sua própria opinião, sacam? Aqui não está tão ligado aí, mas vejam, o servidor público ele será antiético quando ele fala dos colegas na ausência desses colegas. Bacana, bacana, minha gente. Câmbio. Vamos adiante. Essa segunda questão, se não ficou tão claro, a ética pode ser entendida como uma escolha embasada em conjunto de valores pessoais, né? Porque aqui está considerado errado. Porque entre aquela questão, volta aqui, Jackson, para mim, por favor. Se todo mundo começar a tomar decisão apenas com base nos valores pessoais, sem se conectar com os valores da sociedade, a gente vai ter um choque. Eu vou fazer o que eu quero, independente do que o Jackson quer. Certamente é uma relação ganha da minha parte e perde da parte do Jackson. Se o Jackson fizer o inverso, ele está atrás do interesse dele e ele não observa os interesses meus que estamos compartilhando o espaço aqui, aí a gente vai ter um conflito, sacam? E aí isso causa enormes problemas na vida em sociedade. Então, vamos adiante. A ética nas organizações. Meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos, né? Vejam só. Valores, princípios de conduta como isso aqui vai variar de empresa para empresa, mas vejam, valores podem ser a proteção, sacam? Por exemplo, um valor que rege um pai os pais em relação aos filhos podem ter certeza, a ideia que roda é a de proteção, proteger os filhos. E por isso os pais muitas vezes acertam, por muitas vezes também erram, mas tá rodando no inconsciente esse princípio de proteção dos filhos. Sacam isso, minha gente? Sim ou não? Câmbio, câmbio. Aí tem a questão da honestidade, né? Da honestidade, do honesto. Aqui a honestidade está muito ligada ao compliance. O que é compliance? É você estar em conformidade com a lei. Ora, se eu tenho uma empresa, se eu tenho funcionários, existe a legislação trabalhista, eu preciso
eu preciso seguir a legislação trabalhista, não é? Isso é ser honesto. Se eu tenho impostos a pagar, eu preciso pagar esses impostos, eu não posso sonegar. Agora, minha gente, é muito interessante. Vocês, como futuros técnicos em serviços jurídicos, sobre a mesa de vocês, onde vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter inúmeros processos na mão em que eles estão, óbvio, quem vai trabalhar no processo é o advogado, mas você como técnico em serviços jurídicos, você vai dar o encaminhamento para aquele processo. E aqui vejam, vários vão estar em conflito com a lei. E aí entra a história da honestidade, por exemplo. Ok? A responsabilidade. Olha um valor muito forte numa escola de ensino infantil. Porque vejam, os pais estão colocando os filhos numa escola, filhos muito pequenos ou crianças, e pode ter certeza, uma escola de ensino infantil, ela é capaz de atrair mais pais para colocarem seus filhos lá para estudar, se essa escola conseguir transmitir para os pais esse senso de responsabilidade, ligada aqui até a proteção. Um pai e uma mãe só deixam um filho numa escola, podem ter certeza, se essa escola inspirar proteção e responsabilidade em assumir, no caso, os filhos dos outros. Entendem? Então, numa escola, numa creche, esses aqui são valores assim fundamentais. Professor, onde é que entra a ética e a moral no direito? Está perguntando o Rubens aí. Se a gente for olhar para o direito, Rubens, a partir da tua pergunta, vamos entender a moral, Rubens, como a moral é a regra, é a norma, ok? O câmbio, Beatriz, professor, essas questões que você está explicando faz parte da prova dia 29/9? Não vai fazer parte da prova, serão outras questões. Elas ajudam a gente a refletir sobre, mas vão ser outras questões, Beatriz. Mas não se preocupe, a gente vai fazer revisão focada na prova que vocês irão fazer dia 29/9, tá bom? Beleza? A gente vai fazer uma parte da aula, a gente vai tirar especificamente para fazer a revisão direcionada para o que a gente vai discutir na prova. Tá bom, Beatriz, Rubens? Sim. E aí o Rubens está falando, no direito, Rubens, a moral é como se ela fosse a lei. Qual é a lei maior, por exemplo, no Brasil? Constituição Federal. Ali está a bússola moral de como é que a gente deve se portar. A ética vai ser a lei, a gente segue ou não segue. E aí vão ter atenuantes e vão ter agravantes, caso a gente descumpra a lei, Rubens. Vamos lá. O que é moral? Não matar. Aí a pessoa vai lá e mata alguém, saca? Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Aí a pessoa vai lá e comete um crime, mata o outro. Ou seja, a lei foi quebrada. E eu quebrei a lei. Agora, o que foi, volto lá a uma questão que eu já discuti aqui nessa aula. Além do fato, o que importa é o que faz com que o fato aconteça, não é? O que fez com que a pessoa tirasse uma outra vida. Aí vamos lá. Foi por uma briga de trânsito que a pessoa matou a outra, sacam? Foi porque eu queria roubar, a pessoa reagiu e aí eu assassinei a pessoa.
Isso é chamado, inclusive, enquadrado, Rubens, como latrocínio, e é um crime de motivo torpe. Você mata, você queria roubar. Você, além de roubar, você tira a vida do outro. Ou você matou o outro porque você estava numa guerra e você estava sob ataque, você reagiu e você acabou tirando uma vida. Entendem como o contexto é fundamental? Você tem até a regra, você tem a lei, você tem a norma, é a moral, não matarás. Agora, a questão se isso de fato aconteceu, o porquê de ter acontecido, entendem? Aí vai se ver o contexto, o que é que pode atenuar, o que é agravante. Essa é a relação, Rubens, entre a moral e a ética dentro do direito. Por isso que no direito todo mundo é um princípio básico, todo mundo tem direito à ampla defesa, sacam? Até os mais, até a pessoa de comportamento mais criminoso, ela tem direito à ampla defesa, né? Isso é princípio básico. Então, todo mundo tem direito a um advogado que vale ajudar, né, que vale orientar durante um processo jurídico do qual você esteja em conflito com a lei. Saca, Rubens? Então, você pode até quebrar regras, quebrar a lei, mas você tem direito a se defender. E para isso você precisa de um advogado. Por isso que não dá para fazer aquela... o cara cometer um crime e a população se junta, vai lixar e matar. É preciso que haja o devido processo legal. É preciso que exista o advogado para defender, o promotor público que vai acusar, e nós temos no meio um magistrado que vai, em cima de todo o processo, ele vai emitir uma decisão judicial favorável ou desfavorável ao réu. Essa é a correlação entre ética, moral e o direito. Excelente pergunta, viu, Rubens, a sua. Câmbio. E isso vai para todos os campos, Rubens. Eu estou falando de direito penal, que é muito extremo do ponto de vista de alguém matar outra pessoa. Mas isso vai para o ambiental, para o tributário, vai para várias outras instâncias do direito. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Ficou claro, Rubens? Sim ou não, por favor? Pode me dizer aí pelo chat. Aí tem outros valores aqui organizacionais. Manutenção de promessas. Essa aqui, ela é muito importante, ou seria muito importante para os políticos. A gente pode até ressignificar isso. Puxa isso de manutenção de promessas para assumir compromissos. Aí aqui é mais interessante, quando a gente substitui uma coisa por outra. Melhor do que manter promessas é assumir compromissos. Beleza, Rubens? Busca de excelência, né? Lealdade, justiça, integridade, competência, são valores que podem estar sendo usados pelas empresas, né, para fortalecer as suas marcas, né? Também tem respeito pelos outros, cidadania responsável, né, a verdade, a autonomia, a liberdade, a livre iniciativa, a honra, tudo isso é exemplo de valor, ok? Vamos adiante. E aí tem vários benefícios, né? Quando usa-se isso, você tem o fortalecimento da imagem, ela fica mais forte, mais confiável. Isso é possível de atrair clientes, mas atrair também talentos profissionais e manter esses profissionais no ambiente de trabalho. Comprometimento e lealdade dos empregados, aceitação por parte de clientes, facilidades de financiamento. Ora, se eu
sigo as regras, né, direitinho, se eu tenho capacidade, se eu tenho um enquadramento financeiro eu posso conseguir financiamento de prazo mais esticado, de juros mais baixos, né, de acordo com a minha imagem, a minha reputação, e pode contribuir para a sua legitimidade perante o Estado e a sociedade. Ok, minha gente. Eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, né? Já já eu volto. Câmbio, câmbio, câmbio.